Atos 3 e o verso 6. Você encontrou aí? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Disse Pedro: não tenho prata, nem... De novo. Disse Pedro: não tenho prata e nem... mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, ou levante e ande. Amém. Este é o versículo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Hoje eu quero falar sobre o poder do nome de Jesus. Né? A autoridade que há no nome de Jesus. Existe uma autoridade, e antes da gente entrar aqui, para a gente entender sobre isso direitinho, sobre o que significa a autoridade do nome de Jesus, para a gente entender o que Deus quer falar nos nossos corações. Quanto de vocês já cogitaram em sua mente assim, de ter autoridade para atuar alguém em crime, na estrada, no trânsito, irmão Carlos? Cadê os azuizinhos agora que não viram isso? Ser um policial. Quantas vezes a gente tem um vizinho fazendo um som alto e você pensar assim: se eu fosse neste momento, né? Se eu tivesse autoridade para isso, neste momento eu iria resolver. Por que eu não posso? Porque não foi delegada a minha autoridade. O policial, o fiscal, quem quer que seja, ele não tem nada mais, ele é uma pessoa normal que nem eu. Mas o que tem nele que eu não tenho? A autoridade. O policial atua, ele chega, tu tá no trânsito andando sem cinto, tu enxerga uma luzinha lá na frente. Gente, o pessoal tá com cinto aí, é a primeira coisa, todo mundo lembra do quê? Eu posso estar irregular e eu posso o quê? Ser prejudicado, eu vou ser multado, porque existe uma autoridade ali na frente. Se a gente tem criança no carro e diz: tá todo mundo sentadinho aí, tá com cinto aí, porque as crianças são as primeiras que, né, que se soltam e que, né, porque existe uma autoridade que a gente conhece, que algumas vezes a luzinha nem da polícia, mas a gente já se apavora de longe, que identifica, que diz para mim a autoridade que ele tem, e é na hora, na consciência. Não precisou ninguém dizer assim para mim, assim: coloca o cinto. Já percebeu isso? Anda direitinho, diminua a velocidade, não diz palavrão, respeita o moço que vai mandar você parar e fala direitinho. Por quê? Porque ele tem uma autoridade. E é exatamente sobre essa autoridade que o nome de Jesus tem. No mundo espiritual, não precisa dizer para ninguém, para nenhum espírito, para nenhum demônio, para nenhuma potestade, para nenhum levante, que Jesus está em você, se você tem este nome como autoridade na sua vida. Nós somos identificados no mundo espiritual como autoridade. A Bíblia diz que Deus nos colocou nos lugares celestiais, em lugares de autoridade, porque existe dentro de mim e de você o nome que é sobre todos os nomes. Existe esta autoridade. E essa passagem aqui de Atos, no comecinho da igreja, que a igreja está, né, com todo aquele fervor, com toda aquela garra, experimentando a autoridade do nome de Jesus de uma forma esplêndida. Viram a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, viram aquela multidão se rendendo a Deus, viram os discípulos, homens iletrados,
homens que eram bravos e rentos, que brigavam, que discutiam, de repente serem cheios do Espírito Santo e pregaram o Evangelho de uma tal forma, com tal autoridade, que eles se convenciam da verdade que havia no nome de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E eles se rendiam a Cristo. E a Bíblia diz que eles falavam na língua que eles entendiam. E isso é lindo, porque o Espírito Santo encheu eles tanto, que se tinha alguém lá que fosse falasse em Olof e ouvia a mensagem em Olof, se tivesse alguém que falasse em francês e ouvia em francês, os irmãos que estavam do Egito ouviram na sua língua, os que estavam da Macedônia ouviram na sua língua, os que eram romanos ouviram o Evangelho na sua língua, porque o Espírito Santo encheu eles e eles entenderam e receberam o Evangelho. Então a igreja vivia neste momento. E a Bíblia diz que, como bons judeus que Pedro e João eram, assim como os judeus tinham costumes de subirem ao templo de manhã, às 3 horas da tarde e de noitezinhas para orar, a Bíblia diz que Pedro e João sobem ao templo na hora da oração das 3 horas da tarde, às 15 horas. E a Bíblia diz que todos os dias também alguém subia naquele horário, não com suas próprias pernas, mas alguém era trazido também exatamente naquele próprio horário, um homem que há 40 anos vivia coxo, nasceu coxo, e era trazido e largado na Porta Formosa. Fica aí, porque pro lado de dentro você não pode entrar. Ninguém que era deficiente entrava dentro da igreja. Não parece meio umas coisas meio parecidas com nós hoje em dia, né? Que algumas vezes a gente, quando a gente não está dentro na comunhão, que a gente diz assim, cara, o que eu vou fazer na igreja? A primeira coisa que a gente olha é a nossa deficiência. Eu não posso entrar dentro da igreja porque eu sou assim. O que eu vou fazer na igreja, meu? Eu faço isso. Porque a nossa deficiência, algumas vezes, nos impede da nossa própria consciência, que diz que a gente não pode entrar, como também aqui dentro, como existia naquela época, tem alguns que dizem assim, não, você, fica lá, aqui é só os bonzinhos. É cheio de gente boazinha aqui, porque Jesus é bom. E a Bíblia diz que os deficientes naquela época não tinham autorização para entrar dentro do templo. Então o mendigo sempre ficou. E não era aqui, gente, quem é a nossa porta está aqui. A Porta Formosa estava bem longinha do templo ainda. Tinha entradas e mais entradas, o pátio, não sei, até chegar ao templo, tinha uma bela distância. Estava lá na Porta Formosa. Porta Formosa por quê? Porque ela era bonita mesmo. O valor dela incidia de ouro e de prata. E quando ele pede esmola para Pedro e João, Pedro e João está passando pela mesma porta. Ele pede esmola, ele pede ouro e prata, era a moeda da época. Ele viveu esses 40 anos, provavelmente não foi 40 anos que ele viveu naquela Porta Formosa, mas uns bons anos dele, debaixo de uma porta, de mais cara do que ouro e prata. Resolveu alguma coisa? Não. Pedro está no mesmo lugar. E aí Pedro e João olham para ele assim, cara, olha para nós, dá uma olhada para nós. Vê se a gente tem pinta de quem tem dinheiro. Olha para nós e presta atenção. Eu não tenho ouro e nem prata. E parece que todos nós colocamos esse empecilho para pregar o reino de Deus, para fazer alguma coisa para Deus. A gente diz assim, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu até gostaria de fazer isso, mas não tenho dinheiro, mas não tenho aquilo. A gente sempre, já percebeu? Que a gente trava o reino de Deus e o plano de Deus, o propósito de Deus para a congregação, para o lugar, por causa do ouro e da prata. Mas não era isso que precisava, e não é isso que precisa. A Bíblia diz que Pedro e João dizem assim, olhem para nós não temos, mas uma coisa nós temos. E o que nós temos, nós te damos. Amém. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. Amém. Gente, Aleluia. o que
não tinha. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Diferente daquilo que Jesus também prometeu para nós. O que é que movia esses homens com tamanha fé? Pedro não ficou esperando o aleijado crer na palavra dele. Não foi pela fé do aleijado que o aleijado andou. As meninas cantam aí, né? O que é isto? Um homem pulando e saltando aqui dentro do templo. Alguém para ele, por favor. Isso não pode ficar desse jeito. Pedro não para, não fica esperando assim, pô, eu falei, creia, não. Pedro olha, levante, olha, pegou ele pelo braço, afirmou ele, pede assim, ande. E a Bíblia diz que o homem pulou e saltou, e aí ninguém mais segurava o tal do homem, ele entra mesmo. Aí, aonde eu nunca pude entrar, agora eu vou. E a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo, louvando, glorificando a Deus, e ele era conhecido por todos. E o povo que estava dentro do templo olhou assim, cara, este é o aleijado da Porta Formosa. Ele não está mais aleijado, mas ele anda. O que foi que aconteceu? E diz que o tal do aleijado se agarrou no Pedro e do João, para onde que eles iam, estava aleijado. O aleijado que não era mais aleijado, né? Mas a gente sempre fica conhecido assim, não é? A gente vem para Jesus, Jesus transforma as nossas vidas e alguém olha lá era o fulano, entendeu? Era o ex-tal, porque eles olham assim, ele era, mas não é mais, não era ele, não era o cara lá que ficava bebendo, não era o cara que ficava, não era ele, era, mas não é mais. E a Bíblia diz que eles se reuniram, grande multidão em volta do pórtico, e começaram a perguntar, calma aí. Aí Pedro olhou assim, ei, parou. Não tem nada a ver com nós isso que aconteceu. Não é Pedro e nem João. Mas quem fez isso é aquele que vocês crucificaram. Foi aqueles que vocês rejeitaram, mas era previsto pelos profetas. Vocês são filhos de profetas, vocês são geração de profeta, povo de Israel. Mas vocês cumpriram o propósito pelo qual ele veio, foi para morrer numa cruz. Mas ele morreu e ressuscitou, e nós somos testemunha disso. E é no nome deste, é no poder deste nome, o nome é que fez isso, não foi nós. Aleluia. O poder que há no nome de Jesus. Gente, a diferença desse Pedro para uns dias atrás é pouco tempo depois de ele ter traído Jesus. Não faz muitas semanas. Não faz anos que Pedro está transformado, não. A Bíblia diz que deu aquele tumulto todo. E de repente, quem é que é chamado, né? Quando dá algum tumulto, quem é que é chamado? Apareceu os fariseus, apareceu o Sinédrio, apareceu o Caifás. Os mesmos que prenderam Jesus. Os mesmos que Pedro, por causa deles, negou a Cristo. Eram os mesmos caras que estavam lá, mas não era mais o mesmo Pedro. Não era mais o mesmo Pedro. Pedro não faz mais a mesma história. A Bíblia diz que eles aparecem e puxam eles. Dizem aí, o que está acontecendo aí? Que função é essa toda? Diz que prende ele, fica aí que já está tarde da noite, já está anoitecendo, a gente não pode fazer mais nada. No outro dia a gente resolve. A Bíblia diz que eu chego lá, chamam eles e perguntam: que confusão é essa, hein? Em nome de quem que vocês fizeram? O paralítico está aqui, o milagre é notório, não tem como a gente negar que ele andou. O povo todo conhece ele. Todos nós conhecemos o paralítico da Porta Formosa. E não tem como dizer que um grande milagre não aconteceu. E eles dizem: ei, foi o nome. Foi o nome. E eles dizem: ei, entra, faz uma reunião entre eles, o que a gente vai fazer agora?
Jesus vivo causava tumulto, Jesus morto causou tumulto, Jesus ressuscitado causou tumulto, sumiu Jesus e causa tumulto ainda, que nome? Vamos, deixa eu ver como. Aleluia. Quem é esse Jesus? Que ainda continua causando tumulto. Nós precisamos fechar a boca deste povo. A gente precisa impedir que eles falem neste nome. E é o que eles dizem: ei, nós vamos soltar vocês. Nós vamos liberar vocês, ei, mas não falem mais para ninguém sobre este nome. O Pedro olhou assim: gente, não é mesmo Pedro? A autoridade do nome de Jesus estava sobre a vida de Pedro, e Pedro se posicionou e disse: ei, como eu posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi? Não, eu não posso deixar de falar isso. Eles fazem as ameaçinhas, soltam. Tal do Pedro, do João, liberta. É verdade. E aí entra para nós. Eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa conversa diária, do nosso dia a dia, a gente fala daquilo que a gente vê e ouve. Não tem. A gente conversa na mesa, a gente conversa entre os amigos daquilo que a gente vê e ouve. Quer ver uma coisa que aconteceu muito com a gente? Foi no momento que aconteceu a catástrofe. Não tinha, gente, não tinha. Cada vez que a gente sentava para conversar, o assunto era: ai, gente, vocês não sei o que, tu viu, tua família, tu viu, não sei. O assunto era, porque era o que a gente estava vivendo, era o que a gente estava vendo, era o que a gente estava ouvindo. E a gente conversava. E ninguém segura, porque a gente está cheio daquilo. Aquilo mexe com o quê? Mexe com a nossa mente, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa razão, mexe com a nossa estrutura de ser humano, faz a gente agir. Teve ação de todo o Brasil por causa daquilo que viram e ouviram. Todos se mobilizaram por causa daquilo que viram e ouviram. A questão é o que nós temos visto e ouvido sobre Jesus. Porque nós não temos mais nos mobilizado por esta causa. Porque nós perdemos a importância dessa causa, a urgência dessa causa pelo qual a gente foi chamado para ir. Foi o id dele, foi o chamado dele, foi o propósito pelo qual ele veio na cruz. E ele morreu aonde? Eu sempre gosto de frisar isso, porque ele morre aonde? No meio de dois ladrões. Ele morre aonde? Com a placa, com pessoas que viviam politicamente totalmente diferente. Eram romanos, eram hebreus, eram judeus, eram gregos. Ele morre aonde? No meio de uma sociedade pecaminosa. E a gente quer fazer igreja onde? Senhor. No meio dos bonzinhos. Mas Cristo morreu lá. O nome de Cristo foi cravado lá. O sangue de Cristo verteu lá. E Cristo nos chama exatamente para ir lá. Para isso. O nome de Jesus tem uma tal autoridade. Mas a autoridade do nome de Jesus sobre a vida de Pedro e de João não era para eles. Não era auto-benefício. Não era para ser abençoado. Não era para receber, mas era para oferecer. Aleluia. A gente tem buscado muito a Deus, eu concordo com você. A gente tem orado, temos. A gente tem jejuado, temos. Mas 100% dá para colocar que é para nós mesmo. Glória a Deus. Aleluia. A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer cada vez, mas para quê? A autoridade do nome de Cristo sobre as nossas vidas é para proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Este povo, essa igreja que começa em Atos e é um livro que termina sem final, porque é eu e você que continuamos ele. Pode ver que não tem encerramento no livro de Atos, parece que está faltando alguma coisa que chega lá no último capítulo. Calma aí, não tinha que, né?
O apóstolo Paulo sempre faz um encerramento ali, a graça e a paz e a comunhão. Paulo sempre faz isso, Lucas sempre encerra os livros. Mas não, Atos se emenda com o livro de Lucas como se fosse uma continuação, como diz assim: ei, o próximo capítulo é teu. O próximo capítulo, igreja, é tua. Continua escrevendo a história de Cristo de Jesus na terra. Oh, maravilha! A autoridade que há no nome de Jesus faz diferença nas nossas vidas. Ei, esse Pedro e esse João com sabedoria, vocês acham que saíram com medo? Se vocês acham que saíram pensando assim, gente, olha só, vamos para outro lugar e falar de Jesus, não, a Bíblia diz que eles saíram, compartilharam com a igreja sobre o que aconteceu, eles se levantaram como um e oraram pedindo a Deus, se levantaram contra Jesus ungido, e o teu reino continuou, e agora nós queremos graça, coragem e autoridade para continuar proclamando o teu evangelho. Aleluia! É o caminho, é o nome. E se você perceber na história toda, a humanidade vem lutando contra o nome de Cristo Jesus, porque ele faz diferença em todo lugar. O nome de Jesus Cristo é proibido falar no Senegal. O nome de Jesus Cristo é proibido falar na Coreia do Norte. O nome de Jesus Cristo é proibido falar em muitas nações. Não fale de Jesus na Índia. Não fale de Jesus na Nigéria. Não fale de Jesus na Angola. Porque o nome de Jesus quebra os grilhões, traz luz, traz libertação, faz coxo andar. Aleluia. Oh, maravilha! E ninguém quer isso. Aleluia! É tudo melhor manter o povo cativo. O coxo vai só onde eu quero que ele vá. O coxo caminha só até onde eu quero que ele vá. O coxo, eu boto ele aqui e ele continua aqui, sabe? O mundo espiritual quer ter você coxo. Eu sei onde eu largo a minha ela larga aqui, ela fica aqui. Ela fica aqui. Mas a mão de Deus, com a autoridade de Jesus, que vem o nome que é sobre todo nome, a Bíblia diz que não há salvação fora deste nome. Você entende? É o nome mais poderoso. É a história mais poderosa que muda vidas. É verdade. É a mensagem mais poderosa que nós temos dentro de nós, que nós temos nas nossas mãos. É o remédio mais poderoso que nós temos aqui. O que a gente tem feito com ele? O que nós temos feito com esse nome que tem poder para mudar a história de uma nação, que tem poder para transformar o teu lar, o nosso lar, que mudou a nossa vida. A Bíblia diz que eles não pararam, todos os dias continuavam pregando o evangelho. Onde? Mudaram de lugar, saíram do templo, saíram de perto de Caifás e do Sinédrio. Não, era lá mesmo, no pórtico de Salomão, onde eles iam todos os dias, e a Bíblia diz que grande multidão se reuniu. E o evangelho começou a ser tão proclamado, tão anunciado, que as pessoas dos outros povos, das outras cidades começaram a vir. Gente, aquilo causou o que no Sinédrio? Inveja, raiva, furor. Eles dizem, o que eles estão pensando? Eles se levantam de novo, pegam eles de lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, que traziam tantos enfermos e doentes para ser curados, que Pedro não conseguia orar por todos e ministrar a todos. Mas a Bíblia diz que aonde Pedro passava, as pessoas andavam correndo, sabe, procurando a sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Era Pedro, era a sombra de Pedro? Não, era quem estava no Pedro. Era o nome que estava na vida do Pedro, era o nome que ele confiava, era o nome que ele honrava, era o nome que ele dizia que tem poder para fazer. O Sinédrio vai lá e pega eles com toda a educação, prende de novo, faz uma reunião e diz assim: parem de falar. E não resolveu. Eles açoitaram Pedro e João.
mas não resolveu. A Bíblia diz naquela noite que eles prenderam Pedro e João, colocaram uma guarda, e é lindo isso. Né? A gente diz quando passa que tão rapidinho, está lá preso lá, guardadinho, a guarda está na frente, a portinha está fechada, cadeadinha. A Bíblia diz que de noite o anjo do Senhor vem assim: Pedro, levanta. João, levanta. Sai, vai lá para o pórtico do templo anunciar o Evangelho. Gente, o Pedro sai da prisão, passa por uma porta que está fechada, passa pela guarda que não viu eles, os dois vão lá para o templo pregar. Amanhece, o Sinédrio está em reunião, decide o que eu vou fazer com os camaradas, com os perturbadores da cidade. E ele diz assim: vai lá e chama que nós vamos dar a sentença agora. Quando chego lá, a guarda está lá posicionada na frente da prisão, a porta está fechada. Quando abre-se as portas, cadê Pedro e João? Como assim, gente? A porta está fechada, está tudo aqui, a guarda está aqui, cadê Pedro? De repente chega um tumulto: ei, quem vocês estão procurando? Está lá no templo pregando. Aleluia. Aleluia. Eles trazem, eles batem, chicoteiam, e se parem. Nós não podemos parar de falar daquilo que ouvimos. Eles voltam para casa alegres. Como é que é? Eles voltam para casa alegres. Por quê? Porque apanharam. Eles voltam para casa regozijantes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles dizem assim: nós obedecemos a Deus. Nós não estamos sofrendo porque a gente errou, nós não estamos sofrendo porque negamos a Jesus, não, é por uma causa bem maior. Você entende o processo sobre a vida de Pedro? A primeira vez, né, Deus dá autoridade para ele, vai criando fé no coração do Pedro e do João. Aí, ó, viu, Pedro? Valeu a pena não ter me negado. Foi para cá. Não, outra vez assim. Agora o Pedro apanhou aquilo que ele tinha medo. Deus curou na vida do Pedro. Pedro estava pronto para apanhar pela causa do Evangelho. Aleluia. O João estava pronto para apanhar pela causa do Evangelho. O quanto nós estamos prontos pela causa do Evangelho? Pela causa da autoridade deste nome, que é sobre todos os nomes. A igreja crescia e se fortalecia através do poder do nome de Jesus. Aleluia. Uma igreja que não parou. Uma igreja que muitos morreram em arenas. Que muitos foram dados aos leões. Que muitos foram para a forca. Que muitos foram acesos como tochas humanas em Roma. Que muitos até hoje estão presos e morrem. Muitas famílias. Muitos pastores vêem toda a sua família sendo morta na sua frente. Para dizer assim: nega, tá vendo? Ele vai morrer por causa da tua causa, nega. Que nome é este? Por que tanto levante contra um nome que tem tanto? Por que será? Porque simplesmente é um Jesus? Não, gente. O que você tem é mais do que precioso. Por isso que o diabo tem lutado para calar isso nas nossas bocas. O nome de Jesus. Tudo que o inimigo quer é arrancar a autoridade do nome de Jesus na minha e da tua vida. Simplesmente porque ele, simplesmente não, né? É uma palavra meio descolocada, mas é porque Cristo morreu. Mas ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Por causa disso, milhões e milhões entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. Não importa o que façam, não importa o que aconteça, eu sirvo um nome que morreu e ressuscitou. Não tenho medo da morte, não tenho medo das afrontas, porque
todos os dias da tua vida, no dia bom, no dia ruim, no dia da enfermidade, no dia da saúde, no dia da alegria, no dia da tristeza, eu estarei contigo. É verdade. Aleluia. E sabe, tem uma canção que a gente canta que é linda, porque Ele vive, Ele quer. Posso crer no amanhã, só porque Ele vive. Te coloca em pé. Temor não há, mas eu que preciso, mas eu bem sei, que a minha vida está onde? Está nas mãos de quem? Do meu Jesus. Que Ele está o quê? Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. O Cristo que você serve é um Cristo morto ou um Cristo vivo? Ele está vivo. Quando Cristo estava vivo, Ele fazia o quê? Curava, ressuscitava, multiplicava. O Cristo continua vivo. Foi isso que Pedro entendeu. Cristo vive. Então a ressurreição continua, a multiplicação continua, a libertação continua, a cura continua, para que o reino avance. Cristo vive e eu posso crer no amanhã. Cristo vive e Ele prometeu que prepararia para nós um lugar e levaria nós para estar juntamente com Ele. Por que a gente teme tantas coisas nessa vida? Por que a gente tenta se autoproteger? Só faltava comprar a imunidade contra tudo que é coisa. O medo nos aflige, o medo nos cerca, o pavor nos atemoriza contra tudo que é coisa, contra a guerra, contra a pandemia, contra a doença, contra a enfermidade. O teu Cristo vive, meu amado, o teu Cristo vive. Proclama este Cristo vivo, tenha fé no Cristo vivo. Aleluia. Eu quero orar juntamente com você, porque este nome tem poder. Viva o poder que há neste nome. Ande na fé deste nome. Se mova na fé deste nome. Aleluia. Ele não continua lá no túmulo, mas Ele está vivo e Ele faz a diferença. Não tem ouro nem prata. Nós possamos buscar essa ousadia que Pedro e João tinham, de andarmos aonde estiver e a gente orar, não tem ouro nem prata não, mas o que eu tenho eu te dou antes. Venha para a vida, venha para a luz. O que eu conheço eu te ofereço. Aleluia. Quero fazer um convite para você hoje. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui, não me interessa, porque eu não posso mudar a tua situação, mas tem um que pode. Se você quer receber uma oração para que a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua vida, para quê? Para ir, não é para ficar. A Bíblia diz que a igreja, os discípulos foram cheios do Espírito Santo para quê? Para ir. A Bíblia diz para eles, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, vão e anunciem o Evangelho. Vão e anunciem que eu morri, mas ressuscitei e voltarei. Vão e fazei discípulos em meu nome, batizem em meu nome, curem em meu nome. Deus quer te encher do Espírito Santo de autoridade para você ir. Se propõe em buscar o poder e a autoridade de Deus para cumprir o propósito de Deus na tua vida, e anunciar, em proclamar o Evangelho de Jesus aonde você estiver. Deus não precisa enviar todos para o Senegal, Ele não quer isso. Aonde Deus colocou você, você tem que ser um anunciador. Aonde Deus colocar você, as pessoas que Deus te der, você precisa de autoridade do Espírito Santo para proclamar este nome, que é sobre todo nome. Pedro não tinha essa autoridade antes. Pedro
Pedro sabia de Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro comia com Jesus. Pedro via os milagres de Jesus. Mas Pedro negou Jesus, porque faltava algo na vida de Pedro. Mas a Bíblia diz: ei, Pedro, é com você, tu me amas, então apacenta o meu rebanho. Fica lá em Jerusalém, Pedro. Busca o meu poder sobre a tua vida, Pedrão. Busca. É isso que Deus está falando. Ei, minha, busca mais de mim. Eu tenho mais para te dar, eu tenho autoridade para dar sobre a tua vida, mas dependa de mim, ande comigo, deixa eu entrar na tua vida e transformar. O poder de Deus é transformador, e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a vida do Pedro, não era mais o Pedro. Pedro foi transformado num outro homem, e Pedro viveu o poder que havia no nome de Jesus. Aleluia. Quero orar com você, fecha os teus olhos. Aleluia. É porque tu vive, Pai, que nós estamos aqui. É porque tu reina que nós estamos aqui. É porque um dia tu nos encontrou na porta formosa que nós estamos aqui. É porque um dia tu te revelou a nós que nós estamos aqui. E eu te louvo pela autoridade que há no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo Nazareno. Aqueles que muitos não davam importância, mas era o Filho de Deus, o ungido, o prometido, o Messias, o enviado. Este nome um dia nos resgatou, nos trouxe para a luz. Nós estamos aqui, Pai, debaixo de uma promessa tua, aonde o Senhor enviaria o teu poder consolador, o teu poder de autoridade, de graça. E nós te pedimos nessa noite, ó Espírito Santo, venha sobre nós. Ministra dentro do nosso coração essa necessidade de sermos revestidos em ti. Ministra dentro do nosso coração a necessidade de obedecermos a tua palavra. Ministra dentro do nosso coração a necessidade de se render ao teu senhorio. Ministra dentro do nosso coração a necessidade de deixarmos ser guiados por ti, de obedecermos a tua voz, de podermos dizer: ei, eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno. Ande, em nome de Jesus o Nazareno seja livre, seja liberto, seja salvo, seja resgatado. É sobre essa autoridade que nós, como igreja, queremos viver. Eu te peço, Espírito Santo, traga isso aos nossos corações, traga esta necessidade, traga, Pai eterno, este quebrantamento em nós, traga, Pai eterno, essa conversão aos nossos corações, nos traz de volta ao primeiro amor. Nos ajuda a te buscar com o objetivo de te oferecer. Nos ajuda a te encontrar com o objetivo de brilhar a tua luz aos outros. Nos ajuda, Senhor, até nós sermos cheios da tua luz, do teu Espírito Santo, para brilhar nas trevas, para ir aonde há uma necessidade urgente, aonde há um clamor de vidas, por um Cristo que morreu, por um Cristo que não pode fazer nada, por um Cristo que não ressuscita, por um Cristo que não escuta. Mas nós temos o Cristo vivo, nós sabemos do Cristo que ressuscitou, nós temos a mensagem de poder, de autoridade. Nos encha de ti, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Aleluia.